Olá, bem-vindos a mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Eu recebo hoje, de novo, o meu confrade querido, Agostinho Bot, que tem novidades para nós. Ele é um dos escritores mais profícuos que eu conheço, ele escreve muito, escreve todos os dias, né? E pensa muito e lê muito. Então, nada mais normal para ele do que lançar uma trilogia, ou na verdade são 4 livros, um está para chegar. E esses 3 que ele trouxe hoje são 3 romances? Esses 3 são romances. Não podemos dizer que as Duas Velhas Senhoras sejam romances. É uma narrativa especulando, vamos dizer, a questão da vida e da morte. Sim, né? Nós temos um bloco inteiro para discutir essas Duas Velhas Senhoras. Tá. O que é Casa em Chamas? Pois justamente, ela trata a obra do começo ao final das violências, né? Das violências, né? Casas em chamas, né? Sim. A começar pela velha senhora, né? Que é uma senhora que é dona de um campo e é passada para trás pelo marido, pelos filhos, e ela se suicida, né? Nossa. E a partir disso começa toda a trama da história, né? Da apropriação indevida do campo da velha senhora, né? Dizendo que ela já estava velha, entende, que ela não tinha condições, e aí ela começou a tomar remédios, né, tranquilizantes, não foi o suficiente, e ela não suporta a não proficuidade que ela teria na vida, e ela se suicida. E ali em cima disso vai a trama toda, né, de outras violências, né? A Casa em Chamas também mostra o aspecto da mulher mais antiga que fazia de tudo pelos filhos. A sua identidade era abandonada, né? Sim. O marido era aquele que falava e Roma locuta causa finita, quer dizer, o marido falou, está tudo... Sim. Todos obedecem. A gente conhece muito isso, né? Muito, muito. E aí, na verdade, de certa forma, a origem de todo o drama é o feminicídio, quando eles tiram tudo, tiram a vida social dela, tiram a vida útil que ela tinha, né? Porque tem várias formas de matar alguém, entende? É feminicídio, lógico, se tu tira a identidade de uma pessoa, sim, não é? Sim. Ela morre, ela morre de várias formas. A sua identidade social é roubada, a sua identidade afetiva é roubada. Sobra um corpo a serviço dos outros. Mas no final do livro, aparece a nova mulher, entende? Por sinal, é mulher de um psiquiatra, né? Ela tem dificuldades também de gastos exagerados, né? Omniomania, né? Mania de tudo, né? E aí, nessa trama toda, chega-se à conclusão, né, de que realmente, com todo defeito, a pessoa tem sua autonomia, né? E aí o marido sabe que ele traiu ela, mas não tem coragem, e ele é o defensor da comunicação, né? E eu brinco nessa obra. Sim, você brinca muito, com muita sabedoria, mas você tem a gente percebe assim um humor fino nos teus livros. Mas muito legal. Às vezes eu brinco principalmente com a ideia que eu acho assim, uma ideia que eu gosto. Porque Deus é tão malvado de condenar por uma eternidade um cara que não tem condições de reverter sua vida. E aí eu brinco que no meu inferno, que eu crio, há possibilidades de retorno, né? Sim. As pessoas podem rever seus conceitos, sim, né? E tem comunicação, né, entre
a mãe que falece, no caso, né, que se suicida com um filho, né? E aí eu brinco, inclusive, ainda ela tem cheiro de queimada, entende? Por toda a eternidade, ela encontra o marido malvado também no inferno, e os dois se comunicam, mas o filho que roubou dela, principalmente o campo, né? Ela se comunica buscando a salvação dele, né? Sempre mãe, não é? Ela Sempre até mãe. corrompe a eternidade para ver se consegue reaver o filho. Resgatar, né? São brincadeiras, aí ele Claro, brinca. Mas claro. eu estou aqui no inferno, afinal, tenho companheiros, muitos companheiros aqui. E quem me diz que do outro lado, melhor que dizem, seja realmente o melhor para mim? Sim, sim, sim. E você ambientou esse romance aqui, você ambientou aqui no Rio Grande do Sul, porque você Sim, observa sim. muito, a gente percebe isso na tua obra. Não, Passo Fundo, entende? Realmente toda a trama, todas as preocupações, entende? E também eu tenho que falar da minha linguagem natural, entende? Eu não tenho condições de criar espaços que realmente não sejam da vivência. Da tua observação pessoal, né? Então, eu acho que realmente até tem... me dá um pouquinho aqui... como é que eu começo? No prefácio. O prefácio, ele... Quem fez? Eu mesmo coloquei... você. Porque normalmente o prefácio é uma pequena, brevíssima. Sim, o fogo da casa apresenta-se desde a morte de Vera Cruz até o final de sua descendência, né? Na verdade, Vera Cruz aqui, Brasil, né? Então eu começo mostrando como é que também o Brasil foi sendo explorado historicamente, sim. né? Em todo o livro prevalecem chamas nomeadas em paixões, violências e até em compulsões psiquiátricas, né? O autor pretende mostrar os caminhos contraditórios da alma humana, né? Na verdade, né? E isso você faz muito bem. O ser humano um ser extremamente complexo, né? Então eu tento traduzir isso aí, né? Aí você trouxe outro, A Vida Intensa de Ângelo Penteado. Já diz o nome, o sujeito é penteado, né? Tá. É uma analogia. Eu brinco, aí não tem morte, tem uma morte só, entende? Mas Ângelo Penteado é um sujeito que não tem tranquilidade nenhuma na vida, né? Ele salta de galho em galho, ele vai envelhecendo e vai amadurecendo, né? Ele tem, eu diria assim, a euforia afetiva, né? Ele vai além das medidas. Então ele é muito esperto, muito alegre e se torna um cervejeiro, né? E aí ele constrói uma realidade regional, essa nossa região, né? E tem sucesso, mas ele nota que o sucesso que ele tem como vendedor de cervejas não lhe basta. E aí ele se torna um sujeito solidário. Aí ele cria um serviço às avós pobres de Passo Fundo. 10 velhas senhoras, né? Ele apoia, que cuida dos seus netos. Então ele tem essa preocupação, como poder ajudar com os seus recursos, né? A ajudar velhas senhoras que têm netos e têm, claro, dificuldades de levar adiante uma vida interessante para ela e para os netos, né? Então ele é o projeto dele, né? Mas é claro, ele é cheio de afetividades, ele passa por 3 mulheres, né? E retorna à primeira, né? Ele é muito divertido, vamos dizer. É bem penteado, né? Bem penteado. Mas essas nuances da velhice, tu traz de onde? Bom, eu estou trabalhando já faz quase 30 anos com a terceira idade, né? Sim. Eu estou mexendo com isso. Começou em 1989, né? Que nós criamos em Passo Fundo o CREAT, né? Sim. O Centro Regional de Estudos e Atividades da Terceira Idade, depois o DAT, e depois CREJUT, né? Sim, e já tem vários grupos. Outros grupos interessantes, né? E observar essa realidade
própria, porque normalmente nós estamos muito atentos às crianças, aos adultos, entende? E depois vamos esquecendo aos poucos. Quer dizer, o Ocidente, na minha opinião, é muito claro, né? A pessoa tem que morrer depois dos 60, né? Se não morre, eles matam. Agora, com os medicamentos, né, eles insistem em viver um pouco mais. E essa foi a minha luta de encontrar espaços sociais significativos, sentidos, né, para a vida, quando a sociedade realmente feito o trabalho, tendo produzido, porque se você olhar bem a história da humanidade, quer saber de gente rica e produtiva, né? E jovem. Jovem, sim, né? E produtiva, né? Depois que terminou essa fase, eles, se não tem recursos próprios, realmente ele é completamente abandonado, né? Você sentiu durante esse trabalho que é árduo, né? É árduo porque o ser humano é muito complexo. Então você tem que trabalhar várias áreas. E eu sei que o CREAT e esses grupos de terceira idade trabalham várias áreas do envelhecimento, não é? Sim. Com oficinas, né? Muitas oficinas. Eu sei que o CREAT já teve 24 oficinas diferentes, desde línguas, computação. De certa forma, criar asas à velhice para voar dentro dessa sociedade que é tão, vamos dizer assim, negativa para os mais velhos. E voam, não é? E voam. Sim. A gente percebe assim que é uma velhice muito mais rica agora, né? Muito mais eles frequentam os lugares com muita propriedade. Aquela velhinha corcundinha com lenço na cabeça não existe mais, é muito raro. Possivelmente até nós dois estaríamos, se fosse há 50 anos atrás, com uma bengalinha andando por aí, né? É verdade, é verdade. E a nossa luta é por vida, não é, Agostinho? Sem dúvida, então, eu acho o máximo isso. Eu conheço senhoras assim que são, mesmo com limitações físicas, às vezes com limitações intelectuais, mas elas vivem. Eu tenho uma amiga que ela teve uma vida muito difícil, muitos filhos, e daqui de Passo Fundo, bem urbana, uma mulher bem urbana, mas ela cuidou muito dos seus filhos, ela teve que trabalhar fora como doméstica, ela teve que ajudar a prover a casa enquanto os filhos iam crescendo, não é? Aí ela já é velha agora, ela tem minha idade, e ela não consegue ver um neto nascer sem que ela puxe esse neto para ela criar. Ao mesmo tempo, Agostinho, ela frequenta grupos de terceira idade. Ela continua trabalhando muito assim dentro de casa, como ela sempre fez. Sim. Mas ela dança. Ela agora é rainha, né? Então, a vida dela é enfeitada, Agostinho. Enfeitada agora, sabe? E ela pegou um gosto pela leitura. E a gente conversar com ela antigamente e conversar com ela agora é completamente diferente, porque a leitura, ela traz um discernimento, ela traz uma agilidade mental, não é, Agostinho? Eu gosto de ver isso, eu gosto de ver isso. É interessante observar o seguinte também, que se fosse há 40 anos atrás estar com 50 anos, era uma realidade. Quando o coração começasse a falhar, não tinha os recursos. Eu chego a pensar que hoje uma pessoa com 70 anos tem mais vitalidade do que as que viveram 50 anos atrás, com as dificuldades que tinham, né? Para você manter a saúde. Hoje você tem um problema cardíaco, você vai lá e põe um stent, né? Sai mais veloz e mais vitalizado do que antes, né? Eu, por exemplo, carrego 5 stents, né? Até o brinco. Tenho 5 stents. Eu já não sei se vão me levar para o cemitério ou para o ferro velho, né?
tem que brincar. Mas, Agostinho, tem uma outra discussão sobre a velhice que me preocupa muito. Eu acho que cabe aqui nesse programa a gente conversar sobre essas coisas, porque são coisas que fazem parte da vida da gente. Sim. Eu vou trazer isso no segundo bloco, Agostinho, porque viu como é rápido? A gente já terminou o primeiro. Tá. Eu Então, espero vocês daqui a pouco. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta então ao nosso programa Literatura Local, hoje com Agostinho Bot, o nosso confrade tão rico em produção, em imaginação, uma pessoa que a gente percebe nos escritos dele que ele já leu muito na vida, que ele já pensou muito, ele é um filósofo, ele é uma pessoa preparada para escrever sobre duas categorias que são, por excelência, filosóficas, sobre a vida e a morte, que são essas duas velhas senhoras que ele traz nesse romance e que são duas velhas rabugentas e que discutem muito, que se digladiam, mas que uma sabe ser o complemento da outra. Conta, Agostinho, como é que nasceu isto, que eu adorei. Bom, já Saramago traz essa preocupação. E se não existisse a morte? E se não existisse a morte? O que seria dos médicos, dos enfermeiros, dos hospitais, enfim, da nossa vida? O que seria das nossas casas? Já está difícil, eu vejo hoje em dia o pessoal conviver com seus avós e bisavós, e imagina se houvesse os tataravós, os quintavós, sextavós, né? Pentavós. Sim, né? sim. Aí não tinha condições, quer dizer, a Saramago coloca isso, né? Mas eu também sempre achei interessante essa dicotomia absoluta entre a vida e a morte, né? Quer dizer, todo mundo quer viver e ninguém quer morrer, né? E, na verdade, não tem como não ser suficientemente solidário de aceitar a própria morte. Tem que dar lugar para os outros, né? Quer dizer, você entrou no trem da vida, lá pelas tantas tem uma estação, o trem está cheio, tem que dar lugar para os outros entrarem também, né? Sim. A morte é um ato solidário, né? Sim. E isso eu também trato nesse livro, né? Quando a vida, a Biotiuska, né? Biotiuska. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Ele usa dois nomes para as duas velhas que vêm da mitologia grega, que é Tanate, que é a morte, e a Biote, que é a vida. E aí, eu acho que você teve muita ligação com russos, que você transforma elas em Biotiuska e Biotiuska e Tanatiuska. Né? Conta, desculpa. Né? Sim. Até quando eu era criança, li a história de uma rata, né? Ratuska, Botuska, Terrafo, Rafeiro. Tem 5 fedelhos e mora na roça, né? Ratuska, Botuska, né? Então eu gosto dessa expressão, Tanatiuska. Que é bem russa, né? E aí as duas velhas nasceram também de uma pequena história, né, que eu ouvia, é uma história
das Ilhas Canárias, por sinal, em que diz o seguinte, que tinha, né, um patinho numa lagoa, nadava delicadamente e feliz da vida, dia de primavera, e aparece uma sombra não muito agradável, e aí ele diz, quem é essa sombra? Aí ele diz, não, eu sou a morte. Não, por favor, sou um patinho novo, não me leve ainda, né? Aí ela diz, não, eu sempre estive contigo, né? Eu faço parte da vida, né? Toda hora as pessoas estão vivendo e lidando com o seu sofrimento e fugindo de mim, mas eu estou sempre aí. Aí o patinho e a morte fizeram amizade, né? Amizade. O pato e a morte fizeram amizade. E já que ela era sempre presente, eles andaram pela vida. Em certa noite, o pato e a morte cansaram. O pato estendeu sobre a morte as suas asas para aquecê-la, e assim seguiram. Mas como tudo na vida, né, tem seus limites, né, o pato morreu. Aí a morte ficou muito condoída, entende, de ver seu amigo, entende, daquele jeito. E aí ele pegou o pato, levou ao lago muito grande, a eternidade. E alisou as asas. As asas dele e disse, né? Desculpe, pato, são coisas da vida, né? Claro. Né? São Claro. coisas da vida. Então sempre as duas partes estão coligadas, quer dizer. E até a morte, né? Ela se defende. Ele diz, olha, as pessoas têm medo de morrer é porque querem viver. Eles imaginam se não houvesse o amigo meu, a morte diz, que é o medo, e todo mundo sim. disparasse por aí afora com seus carros velozes, entende? E se matassem. Quer dizer, ter medo da morte significa salvar a vida. Porque o que nós, que ainda vivemos, queremos é transcender a morte. Sim. A gente quer um outro patamar. Sim. E aí, por causa disso, mesmo com 70 e tantos anos, como é o nosso caso, a gente procura escrever, a gente procura ser melhor, a gente procura, né? Por quê? Porque nós sabemos da morte. E nós temos medo dela ou não? Claro, nós queremos fugir da morte, né? A todo preço. Só que a vida, a Tanatiuska xinga a Biotiuska, a vida, que ela é descuidada. Ela é tão descuidada, ela diz que sobra para mim. Eu não sei mais o que fazer de tanta despreocupação com a própria vida. Nem se vacinam. Nem se vacinam e fazem guerra adoidado, entende? Sim. E tem um momento, porque uma vez eu fui aos Estados Unidos e me assustou muito o elogio da morte que eles fazem, a guerra. Então, os jovens meninos de 17, de 18 anos, ainda o seio da velha, da senhora de Ohio, estão com saudade do seu menino que está sendo morto, principalmente na última Guerra Mundial. Não é? Na última Guerra Mundial, no Vietnã, né? Então se alertou muito ultimamente, principalmente quando os Estados Unidos fizeram guerra contra o Vietnã. Sim. Então tinha com Lyndon Johnson, né? Tinha uma história muito interessante, né? Eles diziam, Lyndon, quantos você matou ontem à noite, né? Então o povo se revoltou, porque a guerra é uma paixão. Né? Quando o povo se apaixona, ou uma pátria se apaixona, achando-se maior, e se perde a qualidade maior, que é a comunicação. Sim, né? Eu abordo essa questão que nós estamos perdendo a comunicação. Né? Sim. Como nesse livro também, Casa em Chamas, o psiquiatra tende a resgatar um pouco da melhoria da história da família dele pela comunicação. Sim.
embora que o limite sempre existe dentro de nós, entende? Sim. Então, a vida e a morte estão sempre, Sim. vamos dizer, Mas próximas. Eu quero dar um destaque para a tua erudição. Você usa muito, eu falo tu e você nesse programa assim. É uma pena, porque fazendo parte da Academia de Letras eu não poderia cometer esse pecado, mas eu juro que eu sei qual é o certo. Mas assim, Agostinho, você usa muito Jorge Luiz Borges. Eu gosto. Né? Você usa... Yourcenar, né? Isso. Yourcenar. Você cita muitos clássicos aqui para te explicar. Eu achei o máximo isso. E você traz poema. Você traz um baile que eu adorei nesse livro, né? Conta desse baile, Agostinho. O baile, entende? O marido... A Biotiuska... o marido não disse para a mulher que ia para um baile, ele disse que ia fazer pescaria. Sim. Né? E aí a Biotiuska disse, e onde você deixou o remo? Né? Pois é. E nesse baile, a Biotiuska, né, que é louca pela vida, dizia, um homem sozinho aí eu vou, né, brincar com ele. Sim. Aí a morte diz, não, você não pode se apaixonar, entende? Afinal, tem que ter um mínimo de respeito, né? Sim, porque ele é casado. se você se apaixona, se a vida se apaixona, tem perigo iminente. Tanto assim que a história continua, ele no final leva um tiro, porque ele se apaixona tanto... Por que não tantas fica mulheres, não é? Mas eu não gostaria de perder a última frase, né, do livro, né, quando todas desprezam ele porque ele não dava bola para ninguém, ele era indiferente no final a todas, porque quem tudo tem, tudo perde, né? Então aparece o nome desse cara é Bertoldo, né? Sim. Tanatiuska, a morte, passou a mão sobre os olhos de Bertoldo, chamando-o de meu filho. Né? Genial, genial. Eu queria fazer um comentário contigo que a gente começou essa discussão no primeiro bloco com relação à bioética. Quando eu fiz filosofia, faz pouco tempo que eu fiz filosofia, a gente teve uma aula de bioética e o médico que foi nos dar aula, ele falava em transplante e tal, e eu perguntei para ele, que direito eu tenho de morrer? Aí ele disse para mim, se tu conseguir falar todos os direitos. Agora, se não conseguir... Aí, Agostinho, me preocupa muito essa história de manter a vida a qualquer custo. Então, isso me preocupa muito, porque os velhos estão morrendo sozinhos, dentro de uma CTI, longe dos seus familiares, né? Então, isso é preocupante, Agostinho. Eu sempre digo que nós não avançamos na construção da humanidade o suficiente a ponto de compreender algumas coisas, porque eu acho que nós não esclarecemos a vida e nem a morte o suficiente. Por exemplo, quando eu vejo João Paulo II, João Paulo II disse, eu não quero mais viver, né? E não me deem mais remédio. Né? É o direito que ele tem, né? de não causar isso maiores não caracteriza aquela... Como é? Não caracteriza... Suicídio, né? É deixar a vida andar do jeito que ela quer. Quando ela não suporta mais, ela não tem mais condições de existir, deixa de existir. Né? Porque a gente está, vamos dizer assim, explorando e muitas vezes explorando até a família. Eu tenho um amigo meu, né? Inclusive cujo filho me inspirou um dos livros, né? O pai desse menino, né? Ele estava morto praticamente. Foi mostrado que ele não tinha mais chance. E aí ainda aplicaram um medicamento caríssimo, né? Sabendo que não teria o efeito. Então, muitas vezes,
nós não oportunizamos a vida a quem deve viver e gastamos com a morte, né, quando não teria necessidade. Aliás, se gasta mais Sim. com a probabilidade imediata de morte do que com vida, Agostinho. Nesse né? ponto tem o filme, né, que eu acho assim espetacular, é Mar Adentro. Né, aquele sujeito que é tetraplégico, 40 anos tetraplégico, e ele defende o direito de morrer. Né? Vai no Senado, mostra que realmente ele não consegue, mas no final uma amiga diz, não, você quer morrer, então Eu te ajudo. te ajudo. Será que... Bom, a eutanásia é uma coisa horrorosa, né? Uma coisa horrorosa. Até por aí, né, Agostinho? Essa é uma discussão muito séria, muito séria, muito séria. Eu não me arriscaria, vamos dizer assim, Não. com suficiente capacidade para mostrar o que deve ou não deve ser feito. Mas o interessante é que está se estudando isso e eu espero que haja sabedoria suficiente para tratar dessas duas velhas senhoras, não é? Tanto Pra da tratar vida tanto como da da vida morte, quanto né? da morte, não é? As coisas são surpresas, entende? A vida realmente ela é contraditória, ela é difícil, ela é complicada. Né? Há uma complexidade enorme em cada história que se conta, há uma complexidade infinita, entende? O ser humano é extremamente poderoso nesse ponto, né? Você imagina, eu fiquei esse dia pensando o seguinte, né? Se a Terra, né, onde nós habitamos, a vida fluiu de uma forma tão intensa, tão diferenciada, eu imagino se existe um outro mundo muito maior, com certeza há de existir. É muito orgulho nosso achar que somos os terrinha, únicos. eu acho que haverá um mundo com muito mais complexidade. Então, por isso, eu acho que Deus é comunicação. Né? Comunicação. Então, ele não está contente, seja lá o nome que se der, essa força, entende, que invadiu a Terra e produziu o que nós somos e muito mais. Né? O que será dos outros mundos que existem por aí? Vamos encerrar o nosso programa com essas tuas considerações tão sábias, né, Agostinho? Eu preciso te agradecer por me proporcionar esta leitura aqui. Quero conhecer os outros também e agradecer por teres aceitado o convite. Eu agradeço muito a oportunidade de mostrar o trabalho que a gente faz e que os acadêmicos todos fazem. Que vai te tornar imortal, não é? Muito obrigada e até a semana que vem com mais um programa.